Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o medo. Já se disse que o medo é o maior prejuízo, o que dá mais prejuízo ao ser humano. Nós também já focalizamos em outras oportunidades que o único problema da espécie humana chama-se insegurança. E o medo não seria nada mais que uma insegurança mais intensa, mais evoluída, mais ampla. Então o medo, ele estaria... Mas nós sabemos que temos medos significativos. Eu, por exemplo, quando era criança, eu tinha medo, praticamente pavor do diabo. Então, porque daí o que acontece? Com o estudo que nós estamos fazendo dentro do sistema GRISE, especialmente na parapsicologia independente, e depois especificamente no sistema GRISE, nós fomos aprofundando mais todas as informações que eram possíveis serem avaliadas, observadas, analisadas, até qualificadas, as reações do ser humano enquanto pessoa. Então eu costumo dizer que hoje o medo é talvez um dos temas mais focalizados ao longo da história da espécie humana por aqueles que se dedicaram a pensar sobre o assunto ou a estudar o ser humano. E mais, eu digo que o medo da morte é o medo mais geral. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que diz que não tem medo da morte. Porque a morte, além de ser o fim da vida, isso causar apreensões a qualquer um que busca viver mais tempo, ou viver com qualidade de vida, ou, enfim, fazer as suas tarefas como ser vivente. Mas, quando se fala de morte, existe um monte de fantasmas associados a essa ideia da morte. A morte até foi representada já como uma espécie de bruxa com foice na mão, que vai cortando a cabeça das pessoas, ou um ser do além que aparece e vem ceifando as vidas. Então, eu tenho observado que, como eu fiz letras e estudei muito sobre literatura, eu encontrei textos maravilhosos enquanto textos literários, falando sobre a morte e falando sobre o medo. Mas a morte é também analisada sob outros aspectos. Tem quem diga que a morte não existe, que a morte é uma porta aberta para o futuro. É uma porta para onde nós ingressamos, passamos para irmos viver além. E esse além é muito diversificado de acordo com cada crença, com cada pensador, com cada teoria religiosa, mística e companhia. Em todo caso, o meu foco principal hoje seria vencer o medo. E vencer o medo como? Primeiro, perceber que é fantasma? Fantasma é tudo aquilo que parece ser real ou verdadeiro, porém não existe. Então, há muito tempo eu venho buscando venci, posso dizer assim, praticamente todos os meus medos. Hoje não tenho mais medo nenhum. Eu já tive muito. Já tive pavor de algumas coisas. Hoje eu digo que eu tenho cuidados e não medos. Porque o cuidado é a gente evitar o perigo ou superar o perigo da forma mais adequada. Isso é ter cuidado. Então, eu costumo colocar que o medo pode ser vencido de várias maneiras. Primeiro, entender como surge o medo. Então, eu sempre digo que o medo surge da insegurança, e a insegurança se manifesta de várias maneiras, e uma delas é pela preocupação. A preocupação evolui para o medo, e o medo evolui para o pânico, e o pânico faz fugir. Então,
Essa é a sequência, vou dizer assim, das várias reações relacionadas com o medo. Outros estudiosos, especialmente da área médica, focalizam mais o medo observando as reações fisiológicas. O que acontece com a pessoa? Então, nesse sentido, até todo mundo praticamente conhece aquela expressão popular que diz que o cara até faz nas calças de medo, né? Então, é um medo que interfere diretamente no sistema fisiológico. Uma pessoa transpira de medo. É outra reação fisiológica. E assim podemos avaliar várias reações do organismo, do corpo humano, na área da fisiologia, que ocorrem a partir do medo. Mas o que é o medo? Então, eu digo que na prática, o medo, melhor dizendo, o que eu queria dizer não era o que é o medo, e sim como se manifesta o medo. Quais as causas do medo? Então eu digo, veja, quando a pessoa, nós estudamos muito o ser humano desde a vida intrauterina, então fomos perceber que depois de adulto, a pessoa desencadeia medos de acordo com os medos vivenciados pela gestante, que depois vai se chamar mãe desse novo cidadão. E a pessoa tem a tendência ao longo da vida de reproduzir, de acordo com outros acontecimentos que acionam as programações do subconsciente, dentro da nossa linguagem, e aí surge o medo. O medo se manifesta a partir de fatos novos que acontecem na vida da pessoa. Mas eu digo, as pessoas que têm mais medo e outras inseguranças é a pessoa que, durante a gestação, a mãe ficou com medo de ficar doente e morrer, ou a mãe ficou com medo porque alguém morreu, ou a própria pessoa, à medida que se aproximava o nascimento, havia uma preocupação se esse meu filho que eu estou gerando agora vai nascer vivo, normal, perfeito e sadio, ou vai acontecer alguma coisa, vai morrer, ou quanto tempo vai viver. Eu costumo dizer que eu sou especialista em medos. Por quê? Porque eu fui doutor sobre medos desde criança. Porque eu digo, desde a útero materno. Porque eu sou filho da 6ª gestação da minha mãe. Mas eu sou o segundo sobrevivente. Então, minha mãe teve várias experiências com morte de seus filhos. E eu, como o 6º nessa série, foi normal eu também a mãe viver muitos medos durante a minha gestação. Seja de não ter condições de me levar a termo na gestação, seja no sentido que eu poderia morrer criança. Porque antes de mim, minha mãe tinha tido a experiência de ter percebido a morte do corpo físico de um irmãozinho meu com 4 anos e pouco e de uma irmãzinha com quase 3. E mais tinha tido um aborto já no começo da vida de casado. E eu também, antes de mim, tinha outro aborto. Então, tudo que representa ameaça de morte tem a ver com medos. Mas como é que eu me libertei de tudo isso? Quando eu constatei, até buscando ajudar as pessoas no processo terapêutico, como terapeuta em parapsicologia, eu pude fazer o quê? Perceber o quê? Que quando eu analisava com alguém o que tinha acontecido de fato, não vamos ficar nos detendo nos fantasmas, nas suposições, isso e aquilo. Vamos ver o que de fato aconteceu. Então, eu costumo dizer que se a pessoa estava aqui à minha frente, para eu orientá-la, ela tinha vencido a morte. Pelo menos até aí não tinha sido derrotada pela morte e nem por outra doença ou qualquer acidente ou coisa que eu valha. Então eu costumava dizer que quando ela nasceu, apesar de ter nascido, por exemplo, de um parto difícil, nada de grave aconteceu. A mãe não morreu, ele não morreu, nada de grave aconteceu e ele
nasceu vivo, normal, perfeito e sadio, ainda que um tanto assustado, que vai dar origem aos medos. Mas que ele tinha que comemorar com a mãe a vitória sobre a morte. Eu diria assim que ele e a mãe, eu já falei isso aqui em outras ocasiões, eram campeões nas Olimpíadas da vida. Já que veio vindo as Olimpíadas aí, associar essa figura de linguagem, ou de fatos, né? Que a pessoa venceu a morte, tanto a mãe quanto ele, e ainda com o aplauso de muitas pessoas à sua volta. E com certeza o primeiro a aplaudir a vitória dele e da mãe foi o pai. Ou então o avô, a avó, sei lá, cada um tem seu quadro de referência em relação à sua vida, em relação aos familiares. Então, teve muita alegria entre os irmãos, entre os tios, entre, sei lá, porque nasceu mais um membro da família, mais um que vai fazer parte da festa da nossa vida. Então, isso que é importante perceber. Então, à medida que eu explicava que ele era normal, veja, esse é um ponto de partida importante, que era normal ter ficado com medo, porque aconteceu isso e aquilo. Qualquer um, diante de uma situação dessa, fica com medo. Mas qual que é a verdade? Qual que é a realidade factual, o que de fato aconteceu? É que ele não morreu. Tanto que está vivo até agora. Quem estiver à minha frente está vivo até aquele momento. Então significa que, por mais que tenha vivido momentos de perigo, momentos de preocupação, e medo da morte, não é só a verdade. Ele venceu tudo isso e está aqui agora, vivo, normal, perfeito. Mas era normal naquela ocasião do passado ter tido medo, naquela circunstância. Então isso é muitíssimo importante também no processo de autoterapia, que você reconheça, perceba que lá atrás, quando aconteceu um episódio, um fato que te preocupou demais ou que te assustou muito, reconhecer que foi normal lá você ter medo. Mas também é normal perceber que você venceu, que você superou aquilo que parecia que ia te levar a encerrar a vida ou a sofrer muito. Então essa mudança de ótica, a percepção da verdade, como diz Jesus de Nazaré, só a verdade vos salvará. Não sei se algum outro pensador antes de Jesus de Nazaré falou isso, mas eu lembro que isso consta inclusive no texto do Evangelho, que somente a verdade liberta. E a verdade nesse caso é que você venceu a morte. E às vezes mais de uma vez. E que você está aqui vivo, normal, perfeito e sadio. E que cada vitória que você obteve sobre a morte foi comemorada com festa no arraial da vida. Ou no arraial do coração da sua mãe, da sua família, da sua parentela e assim por da sua vizinhança até. Então perceber isto é muitíssimo importante. Então, vencer os medos, o caminho mais largo e mais claro para vencer os medos é observar o que de fato aconteceu desde o momento em que você experimentou o primeiro momento de medo, o primeiro momento em que te assustou muito, o primeiro momento em que fez você tremer as pernas, o primeiro momento em que você teve outra reação. E eu tenho, agora vai sair no meu blog, um artigo diferente do que eu estou falando aqui, que também vai se chamar Vencer o Medo. E lá eu até me dou ao luxo de formular um texto mais literário, mais bonito. E então, aqui eu faço tudo meio espontaneamente, mas eu creio que essas explicações que eu estou transmitindo a você podem ajudá-lo. Ou ajudá-la. E mais que é normal as mães muitas vezes terem muito medo em relação aos filhos. Deixa eu até colocar uma questão importante aqui em relação ao medo.
A mãe que teve um filho que morreu antes do que nasce depois, essa criança, quando está sendo gerada, a mãe tem medo que também venha morrer. E depois que a criança nasce, a mãe fica com medo que ela possa morrer facilmente porque ela não quer passar pelo sofrimento que teve ao morrer o filho anterior. Não importa em que idade faleceu. Então, a superproteção. As crianças mimadas, que são aquelas que vivenciam grandes inseguranças, as pessoas que depois passam a viver grandes inseguranças, são aquelas que a mãe, por ter passado por uma experiência de morte em relação a um filho seu, ela tem medo que possa morrer esse também. E para a mãe, que é guiada pelo subconsciente, o subconsciente não conhece passado nem futuro, para ele tudo é só presente. Então, também, a qualquer momento, parece que agora é a hora em que eu tenho que tomar cuidado, senão meu filho pode morrer. Então, uma criança começa a chorar, e as mães com medo de que a criança morra, porque está chorando, porque pode entrar numa convulsão nervosa, coisa que ovária. O que acontece? Ela não deixa a criança chorar, tenta abafar o choro. Eu digo, não se deve abafar o choro nem com brinquedo, nem com chocolate, nem com docinho, nem com sorvete, nem com coisa alguma. Deve-se buscar perguntar para a criança naquele momento, por que você chora? O que aconteceu? O que você sente? Porque a partir disso, eu lembro sempre que eu já fiz isso com outras crianças, e a criança, a partir do momento que ela começava a prestar atenção nas minhas perguntas, e eu fazia perguntas, não dava explicações e nem dizia, para de chorar que é feio. Todo mundo sabe que chorar é feio, eu também é criança que chora. Mas o importante não é falar isso, é perguntar por que chora. Aí a pessoa busca o trilho da vida, perceber a realidade como ela é, à sua volta, e com isso aposenta também possíveis fantasmas que a faziam chorar. Nesse momento eu penso que eu passei algumas dicas para vocês, pelo menos, para ajudar cada um a vencer os seus medos, as suas inseguranças. Também as tendências à ansiedade. A ansiedade nada mais é que insegurança diante do resultado. Então, desejo tudo de bom para vocês, que tenhamos um tempo cada vez melhor e mais feliz, e afastando para longe os fantasmas do medo. Obrigado.